E aí, gente, beleza? Gente, é o seguinte, essa semana já faz uns dias que eu tô com um probleminha na câmera do meu celular, então eu não vou conseguir mostrar meu vídeo, certo? Mas vocês vão escutar o áudio e a gente vai continuar nossa aula normal. A gente vai falar, gente, semana passada a gente falou sobre ligações iônicas e essa semana a gente vai falar sobre ligações covalentes. Professor, o senhor já falou sobre ligações covalentes? Eu sei, gente, mas eu preciso adicionar algumas coisas que eu não falei naquele outro vídeo, certo? Pra gente poder continuar nosso assunto, ok? E nosso livro ele vem trazendo muito bem o que eu queria adicionar. Então, todo mundo lá na página 10, certo? Do volume 2 do nosso livro. Todo mundo aí. E quem não tiver, acompanha pelo vídeo, que vai ser show de bola. Tranquilo? Ligações covalentes. A gente viu semana passada sobre compostos iônicos, certo? Só que há uma infinidade de substâncias. Há uma infinidade de substâncias. E uma das substâncias que a gente vai trabalhar são as substâncias covalentes. Como assim? Olha só essa partezinha aqui. É o que podemos verificar na composição do gás de cozinha. Nosso gás de cozinha é formado por dois gases, o propano e o butano. Olha a formação do propano, gente. O propano ele é C3H8, certo? O propano é C3H8. Já o butano, ele é C4H10. Então, se a gente fosse pela lógica das ligações iônicas, isso aí iria se misturar em um composto só. Só que, graças às ligações covalentes que a gente viu no outro vídeo, há uma separação, onde há um equilíbrio no propano e também há um equilíbrio no butano, onde os mesmos contêm exatamente os mesmos elementos químicos, mas com numerações de átomos diferentes, certo? Também a gente tem a gasolina, que é o trimetilpentano, certo? Trimetilpentano, ok? Que ele é chamado também de isooctano, exatamente devido a isso. Ó. Ele também é uma mistura de carbono com hidrogênio, igual o butano e igual do propano. A gente sabe que tudo provém do petróleo, né? Então, basicamente, ele vai ter as mesmas características, só que ele tem C8HD18, certo? Isso aqui, gente, esses elementos aqui que é composto de carbono e hidrogênio, a gente chama de hidrocarboneto, certo? Tá aqui, ó. Os compostos citados, formados exclusivamente por átomos com elementos de carbono e hidrogênio, fazem parte de uma classe denominada de hidrocarbonetos, certo, gente? Os hidrocarbonetos e muitos outros compostos ditos moleculares são formados por ligações covalentes. Mas, relembrando o que a gente já viu, o que são ligações covalentes? São ligações que ocorrem entre átomos, geralmente de elementos não metálicos. Lembra lá da ligação iônica que geralmente ocorre entre um metálico e um não metálico? Aqui não, aqui é geralmente entre não metálicos, ok? Além do hidrogênio, que tende a receber elétrons para adquirir uma condição de estabilidade. Gente, essa parte da estabilidade é muito interessante, por quê? Porque independente de ser ligação iônica ou covalente, e a gente vai ver mais na frente as ligações metálicas, as moléculas elas sempre vão procurar a manter sua camada de valência estabilizada, independente se ela vai perder elétrons ou se ela vai ganhar elétrons, se ela vai ficar positivamente carregada ou negativamente carregada, ok? A intenção do átomo é deixar a sua camada de valência com o número máximo de elétrons que ele consegue. Ou 8, ou no caso do hidrogênio, que ele só tem uma camada e só cabe dois elétrons, não é isso? Então, aqui, ó, os pares eletrônicos são formados na camada de valência de cada átomo completada. Foi o que eu acabei de falar a vocês, né? Então, gente, aqui embaixo ó, a gente tá vendo o fogo, né? Falando sobre o gás propano e butano, que é esse carinha aqui, ó, C3H8, C4H8. E aqui uma bomba de gasolina, né? Mostrando o trimetilpentano ou o isooctano, certo? Tá aqui também, que é a gasolina que a gente conhece. Tá aqui, gente, ó. O caso mais simples de ligação covalente acontece para a formação da molécula do gás hidrogênio. Eu não sei se vocês sabem, mas o hidrogênio, assim como o oxigênio, ele pode se transformar no gás que é altamente inflamável, certo, gente? O gás hidrogênio ele é altamente inflamável. Então, o que é que acontece aqui, ó?
A gente sabe que o hidrogênio ele é o primeiro elemento da tabela periódica. Ele só tem uma camada e na sua camada só tem um elemento. E a gente sabe que a primeira camada, ou seja, a camada de valência do hidrogênio, ele deveria ter dois. Então ele está desequilibrado, né? Então ele precisa encontrar uma forma de se equilibrar, certo? Então, para adquirir a configuração eletrônica semelhante a um gás nobre, ou seja, o hélio lá, né? O hélio, que ele tem dois exatamente na sua camada de valência, cada átomo de hidrogênio precisa de apenas um elétron. Então ele tem que receber mais um elétron para deixar sua camada de valência okzinha, certo? Para que isso ocorra, dois átomos de hidrogênio compartilham um par de elétrons entre si. Gente, olha que interessante. Lá em ligações iônicas, um elemento doava ou recebia elétrons. Aqui nas ligações covalentes há um compartilhamento, certo? Então, ó, eu pego o hidrogênio que só tem um elétronzinho, eu pego outro hidrogênio que tem um elétronzinho, eles compartilham esses elétrons, ou seja, eles tanto doam quanto recebem um, e os dois vão ficar com sua camada de valência com dois elementos. Por isso que o gás hidrogênio é possível, exatamente pelas ligações covalentes, entendeu? Então, ó, o conjunto é formado por uma molécula de hidrogênio, em que os elementos compartilhados são atraídos pelos núcleos dos átomos participantes da ligação. E dessa maneira mantêm-se unidos. Ok, gente? Então, vamos para o próximo aqui. Não passei demais, agora a gente vem para cá. Representação das substâncias moleculares. Aqui, gente, a gente vai ver como é que as substâncias, como a gente vai representar uma substância dessa, certo? Então, o compartilhamento de elétrons que caracteriza uma ligação covalente pode ser apresentado de três modos diferentes, certo? Tanto a fórmula molecular, se a gente olhar aqui, ó, é aquela que a gente conhece, H2, H2O, aquele C4, H10, e aí vai, certo? A fórmula estrutural, mostrando como os átomos são ligados, certo, gente? E a forma eletrônica, mostrando quais são os elétrons que eles compartilham, doam ou voltam, certo? A gente chama também de fórmula de Lewis, ok, gente? Então tá aqui, ó, bem bonitinho para vocês podem olhar no seu livro que dá para entender de boa. Isso aqui a gente tá vendo do gás oxigênio, mas a gente pode do gás hidrogênio, mas existe outro, certo? Então, ó, o compartilhamento de um par eletrônico que constitui uma ligação simples. No entanto, em muitas moléculas, um átomo atinge o octeto. O octeto é aquela última camada lá que cabe 8, que é a regra do octeto, a gente falou lá em ligações iônicas, já? Com o compartilhamento de mais um par de elétrons para a formação da molécula de oxigênio, certo? Por exemplo, serão necessários dois pares de elétrons que são representados por uma ligação dupla. Então, gente, o que acontece no oxigênio? Para a gente ter, no caso, uma ligação covalente no oxigênio. A gente sabe que a distribuição eletrônica do oxigênio é aqui, ó. K vai ter 2, que a gente sabe que é o máximo, né? E L vai ter 6, que a gente sabe que é o que sobra, e a última camada deveria ter 8. Então, os dois caras, os dois oxigênios pega, aquele tem 6, então ele precisa receber 2. Aquele também tem 6, então ele também precisa receber 2. Não é assim? Então eles compartilham esses dois aqui, ó, deixando cada um com 8 elétrons nas suas camadas de valência. Ok, gente? Lembrando que a camada de valência é a última camada de um elemento químico, certo? Desculpa, de um átomo. Ok? Então aqui, ó, a fórmula molecular O2 significa que tem duas moléculas de oxigênio. A fórmula estrutural, vocês estão vendo que ele está sendo ligado por dois tracinhos aqui. Ele está sendo ligado por dois tracinhos porque eles compartilham 2 elétrons. Aqui um tracinho porque ele compartilha apenas um elétron, certo? E aqui, gente, a gente tem a fórmula eletrônica mostrando que ele tem 6 aqui e 6 aqui, que eles vão se compartilhar, ok? Então, isso aqui é alguma curiosidade, não tem necessidade de a gente ver, certo? Vamos lá. Além das substâncias simples, nós temos também as substâncias compostas, que é exatamente o que a gente viu lá no início, substâncias compostas de mais um elemento. Então a gente está vendo a substância simples, que é formada por só apenas um elemento, e agora a gente vai ver uma substância composta, que ela é composta de mais um elemento, certo? Então aqui, gente, a gente tem o dióxido de carbono, que é aquele gás que mata geral, certo? Que é extremamente tóxico para a gente.
tem aqui o CO2, ok? Então, como ele é formado? Ele é formado por uma molécula de carbono, e a gente sabe que o carbono é dividido dessa forma. Então, ó, lembre-se aqui, ele tem 4 elementos, 4 elétrons na sua camada de valência. Ele precisa receber mais 4, certo? Para a sua camada ficar equilibrada. E o oxigênio, como a gente falou, certo? Tem 6 na sua camada de valência. Então, como é que vai ser a divisão? Se o cara tem 6 e precisa receber 2, e esse aqui tem 4 e ele precisa receber 4, eu vou ter 2 moléculas de oxigênio. Por que 2 de oxigênio? Porque o oxigênio ele vai compartilhar 2 elétrons com carbono. Vocês estão vendo aqui que ele está compartilhando 2 elétrons com carbono? E o outro oxigênio também compartilha 2 elétrons com carbono. Aí você vai me perguntar, professor, mas não pode compartilhar os 4, um só não? Não, gente, só compartilha no máximo 3, certo? A gente pode ter ligação simples, dupla ou tripla. Tá vendo aqui, ó, tripla. O máximo de elétrons que uma molécula, um átomo pode doar ou receber ou compartilhar, no caso da ligação covalente que a gente tá vendo, são 3, ok? Mais do que isso, não. Então tá aqui, certo, gente? Aqui é uma representação das 3 formas do CO2, ok? De uma substância composta, ou seja, com mais de uma. Então, gente, é isso, certo? Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o máximo. Qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês, ok? Então, ó, quem puder, sempre aquele esqueminha, compartilha, na verdade, dá like aí no vídeo, compartilha com os colegas que não viram ainda, quem não viu, quem chegou, compartilha, se inscrever no canal da escola, certo? Então, é isso e tchau, tchau.